Olá, pessoal. Bom dia a todos vocês. Vamos para mais uma aula no nosso canal Universidade da Elétrica. A nossa aula é a aula A209, onde eu vou falar um pouquinho sobre os transformadores de distribuição, os parâmetros de regulação e o cálculo tanto do parâmetro de regulação do transformador de distribuição quanto o rendimento desse transformador. Então vamos à nossa aula. Bom, transformador de distribuição, todos vocês conhecem. Ele tem a entrada na rede primária e a saída da rede secundária. Vamos calcular a regulação e o rendimento desses transformadores. Primeiramente, eu trago uma foto para vocês ilustrando um transformador de potência de distribuição. Alguns componentes importantes. Vou começar aqui pelo terminal primário. Esse terminal é que entra o 13,8 kV, por exemplo, né? É um terminal primário. E tenho o terminal secundário. Tenho aqui uma válvula de alívio de pressão, né? É a válvula de explosão aqui. Tenho aqui também um visor de nível de óleo, está aqui o tanque dele, tanque de óleo, que é um transformador a óleo. Tem aqui uma válvula de drenagem. Aqui em cima eu tenho, nesse ponto aqui, eu tenho o termômetro indicador da temperatura. Tenho aqui um conservador de óleo. Tem aqui um tubo de enchimento do conservador de óleo. E tem aqui indicador de nível de óleo nesse ponto aqui. Tá? Também tem um relézinho aqui, nesse ponto. Tem o terminal, como eu já mostrei para vocês, e tem aqui os radiadores, né? Esses radiadores, eles é que vão dar refrigeração desse sistema, né? Desse gerador, desse transformador de distribuição. Bom, agora vamos, já conhecem a estrutura do transformador de distribuição. Agora, vamos identificar as perdas no transformador de distribuição. Vamos imaginar um transformador trifásico cujo primário está em triângulo, o secundário em estrela, aquela característica, né? Vai ter a saída trifásica com as três fases e o neutro. Então, na configuração da rede secundária, a configuração em estrela. A classe desse transformador é a classe de 15 kV. Essa tabela apresentada aqui é uma tabela que apresenta os valores comerciais dos transformadores de distribuição, a sua tensão, as perdas em watts, rendimento, regulação e impedância. Então, eu tenho transformador de 15 kVA, de 30, de 45, de 75, de 112,5 kVA, de 150, 225, 300, 500, 750, 1000 kVA e 1500 kVA. Aqui são as tensões de saída, tá? 220 a 440, 380, 440, 220. Esse outro ponto aqui importante das perdas, nós temos aqui as perdas no cobre em watts, temos as perdas a vazio, que é a perda no ferro do transformador, né? Tem aqui o rendimento do transformador, tem aqui a regulação, que eu vou falar um pouco para vocês, e tenho a impedância do transformador. Então, essa tabela apresenta os dados de catálogo de transformadores, né? Com as perdas em função da sua potência, tensão no secundário. Ok? Nós vamos usar essa tabela para fazer um cálculo da regulação e um cálculo também do rendimento do transformador. Bom, primeiro vamos falar da queda de tensão percentual no transformador. Queda de tensão percentual. Nós temos a queda de tensão percentual resistiva. Ela é a componente da queda de tensão percentual, cujo valor é dado por essa equação. RPT, que é
A queda percentual resistiva de tensão é a perda no cobre, PCU aqui, vezes 10 vezes a potência nominal do transformador. Não é? Então, eu quero achar a queda de tensão resistiva percentual. Então, é RPT, é a perda no cobre dividido por 10 vezes a potência nominal do transformador em kVA. A perda aqui, que é a perda no cobre, ela é dada em watts. Isso aqui, o resultado dessa expressão em porcentagem. Então, é a queda de tensão resistiva percentual, é a perda no cobre, consultando a tabela anterior, 10 vezes a potência nominal em kVA, consultando a tabela anterior. E nós temos a queda de tensão resistiva percentual, conhecido como valor de queda de tensão percentual do transformador fornecida pelo fabricante, que é a reativa, a queda de tensão reativa, é o XPT, é a raiz quadrada de ZPT ao quadrado menos RPT. O RPT nós calculamos aqui, ó, em função da perda no cobre, 10 vezes a potência nominal do transformador. Então, o XPT, esse aqui é a impedância percentual da placa do transformador, dado na tabela anterior. Eu tenho da tabela anterior ZPT e tenho o RPT calculando por essa expressão. Tá? Então, aqui a gente tem a queda de tensão percentual resistiva e a queda de tensão percentual reativa. Agora, vamos falar um pouquinho da tensão nominal de curto-circuito no transformador. É medida curto-circuitando-se os terminais secundários do transformador, você curto-circuita o secundário do transformador e alimentando-se no primário com uma tensão que faça circular nesse enrolamento a corrente nominal do transformador. O valor percentual dessa tensão em relação à nominal é numericamente igual à impedância em percentagem do transformador. Então, a tensão nominal de curto-circuito, você mede ela é medida curto-circuitando os terminais secundários do transformador, alimentando-se os primários com uma tensão que faça circular nesse enrolamento a corrente nominal. Então, ZPT, a impedância de curto-circuito em percentagem, ela é calculada pela razão da tensão VNCCP. O que é VNCCP? É a tensão nominal de curto-circuito aplicada nos terminais primário, dividido pela tensão primária no transformador, ZNPT, tensão nominal primária no transformador. Então, se eu quero achar a tensão nominal de curto-circuito em percentagem, vai ser igual a VNCCP, que é a tensão nominal de curto-circuito do primário, dividido pela tensão nominal no primário do transformador. Me dá a impedância ZPT, que a gente chama de tensão nominal de curto-circuito. Tá? Se você desejar conhecer a impedância do transformador em valor ômego, em ohms, você vai usar essa expressão aqui. Se você quer a impedância do transformador, é 10 vezes o ZPT, que multiplica a tensão nominal do primário ao quadrado, dividido pela a potência nominal do transformador em kVA. Então, aqui fica importante o seguinte, que essa equação em que me dá o ZPT, onde ZPT é a tensão nominal de curto-circuito, que ele tratou como impedância percentual. Agora, se você quiser calcular a impedância, conhecer a impedância de curto-circuito do transformador em ohms, você utiliza essa expressão, que é 10 vezes o ZPT calculado na tabela, vezes a tensão nominal do primário ao quadrado, dividido pela potência nominal em kVA do transformador. Bom, agora vamos falar da regulação, né? O que é a regulação? A regulação, pessoal, nada mais, nada menos que representa a variação de tensão no secundário do transformador desde o funcionamento a vazio
até em operação a plena carga, considerando a tensão primária, obviamente, constante. Então, veja vocês, a regulação, então, ela é a variação de tensão que é apresentada no primário, no secundário, a partir de aplicação de uma tensão constante no primário do transformador. Tá? Ela também é denominada de queda de tensão industrial. Ela pode ser calculada em função, pessoal, dos componentes ativo e reativo, né, da impedância percentual do transformador, do fator de potência, do fator de carga. Então, veja vocês. Então, a regulação representa a variação de tensão no secundário, né? Desde o funcionamento a vazio com carga. Vamos calcular, então, a regulação do transformador em função do fator de carga, do fator de potência, da queda de tensão percentual. Então, se eu quero calcular a regulação no transformador, ela representa a variação da tensão no secundário do comportamento a vazio com o comportamento de carga. Então, essa regulação é dada pelo fator de carga que multiplica por RPT, que é a queda de tensão percentual resistiva, vezes o cosseno φ, onde cosseno φ vai ser o fator de potência, XPT, que multiplica seno φ. Quem é XPT? É a queda de tensão percentual reativa, vezes seno φ, onde φ é o ângulo do fator de potência, mais XPT, que multiplica cosseno φ, menos RPT, que multiplica seno φ ao quadrado, dividido por 200. Então, essa equação, ela representa a regulação em função, também conhecida como queda de tensão industrial, e ela pode ser calculada em função dos componentes reativo, ativo, da impedância percentual do transformador, que é o ZPT, né? E também do fator de potência e o fator de carga. Então, vai depender muito do fator de potência da instalação elétrica e você consegue identificar a regulação. Então, R é a regulação, FC é o fator de carga. Bom, tensões em condições de carga, né? Então, veja vocês, a regulação está aqui e qual é a tensão quando eu tenho carga no transformador, não é? A regulação, ela mede a variação da tensão no secundário. E qual é a tensão no secundário? Né? Então, a tensão no secundário é a tensão nominal do secundário, que multiplica 1 menos a regulação dividido por 100. Então, logo, com a carga no meu transformador, eu consigo calcular qual é a tensão no secundário perante a uma carga, em função dos parâmetros, fator de potência, da instalação, né? Então, VST é a tensão secundária no meu transformador, em função da minha regulação dada aqui nessa equação. Agora vamos calcular e identificar o rendimento do transformador. O rendimento do transformador, o transformador não é ideal. O rendimento está em função das perdas no ferro do transformador, está em função do fator de potência do transformador. Então, o rendimento é a relação entre a potência elétrica fornecida no secundário transformador e a potência elétrica absorvida pelo primário. Então, veja vocês. Então, o rendimento é a relação entre a potência elétrica fornecida pelo secundário e a potência elétrica absorvida pelo primário. Então, o rendimento é calculado por essa equação, que vai ser 100 menos as perdas. Então, vai ser 100 menos 100, que multiplica a perda no ferro do transformador, mais o fator de carga ao quadrado, mais vezes PCM, que é a perda no cobre, dividido pelo fator de carga, vezes a potência nominal do transformador, multiplica pelo fator de potência, mais a perda no ferro, mais o fator de carga ao quadrado, que multiplica PCM, que é a perda ali no cobre. Então, esse é o rendimento do transformador. Como calcular ele é dessa forma.
Bom, agora vamos a um exemplo para entender qual o objetivo dessa aula. Então, foi dado aqui o seguinte característica. Um transformador de distribuição, ele apresenta uma potência de 225 kVA, ele tem tensão no primário 13,8 kV e no secundário 380/220. Ele está operando em uma instalação com fator de carga 0,75. Deseja-se determinar o valor da regulação ou variação da tensão no secundário, sabendo-se que o fator de potência da instalação é 0,8, ou seja, a minha carga apresenta o fator de potência 0,8. Para calcular a regulação, eu tenho que calcular os parâmetros resistivo e reativo da queda de tensão percentual. Para isso, eu vou consultar aquela tabela que eu dei para vocês. Então, vamos lá. O transformador, ele é de 225 kVA. A queda de tensão percentual resistiva vai ser a perda no cobre dividido por 10 vezes a potência nominal do transformador. A tabela me permite calcular a perda no cobre. Está aqui, olha, 225 kVA o transformador, perda no cobre 2.800. Então, eu vou dividir 2.800, 10 vezes a potência do transformador, que é 220 kVA. Isso vai me dar 1,24%, pessoal. Agora, eu vou calcular o XPT, que é a queda de tensão percentual reativa. 225 é a potência nominal do transformador. A impedância do transformador, que é o ZPT que eu preciso aqui, ele é 4,5%. Então, vai ser XPT 4,5 ao quadrado menos 1,24 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 4,32%. Né? Então, a perda do cobre e a impedância ZPT em porcentagem é dado pela tabela. Então, já tenho RPT e já tenho XPT. São parâmetros importantes para o cálculo da minha regulação. Então, vamos lá. Então, a regulação vai ser o fator de carga que foi dado, 0,75, que multiplica 1,24 vezes 0,8 mais 4,32 vezes 0,6 mais 4,32 vezes 0,8 menos 1,24 ao quadrado dividido por 200. Essa é a minha regulação, né, que eu utilizei a equação da regulação. Então, a regulação, que é a variação de tensão no secundário do meu transformador, em função do fator de carga, em função do fator de potência, ela é 2,71. Agora, eu vou calcular qual é o valor da tensão no secundário em função dessa carga. Então, a tensão no secundário vai ser 380, que multiplica 1 menos a regulação dividido por 100. Né? Então, vai dar 1 menos 2,71 dividido por 100. Eu vou ter que a minha tensão para um fator de carga 0,75 e um fator de potência 0,8, a tensão minha no secundário vai ser do 369,7 volts. Ok, pessoal? Então, utilizamos a expressão da regulação e calculamos em função do fator de potência da instalação e em função do fator de carga utilizado naquela instalação. Agora vamos calcular o rendimento desse transformador. Para calcular o rendimento, nós precisamos de alguns parâmetros. Entre eles, precisamos da perda no ferro do transformador, que eu encontrei na tabela, 0,9, né, que é 900 e foi convertido para 0,9 kW. E tenho também a perda no cobre, já encontrada anteriormente. Aí aplico a equação do rendimento, mostrada anteriormente, vai ser 100 menos o valor da equação aqui em cima, 1,8. Então, eu tenho esse transformador para um fator de carga 0,75 e para um fator de potência 0,8, esse transformador tem um rendimento de 98
0,2%. E assim, pessoal, nós encerramos mais essa aula no canal da Universidade da Elétrica. Foi utilizado como referência bibliográfica o livro de instalações elétricas industriais. Obrigado a todos vocês e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica, trazendo um conhecimento adequado para todos vocês.